quais os materiais que eu posso estar utilizando para acrescentar ainda mais vida na minha comunhão com Deus diária. Nós utilizamos a palavra de Deus, é claro, que é o item mais precioso e mais importante da nossa caminhada com Deus, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor que nos dirige, que nos orienta, que nos aconselha, onde o Espírito Santo fala com a gente. Mas é bom também a gente poder ter outros recursos que possam acrescentar nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor. Recursos que possam nos dar um norte daquilo que Deus ele quer falar com a gente diariamente. E nesse vídeo eu queria trazer para vocês aquilo que eu utilizo na minha vida com o Senhor. Desde o início da minha conversão, o Espírito Santo ele me guiou a ter esses recursos em mãos. E assim ele pôde falar comigo, ele pôde me dar orientações no início da caminhada que é tão difícil, onde muitas coisas acontecem dentro de nós para tentar nos impedir de alcançar o maior objetivo, que é a gente permanecer na fé. Muitas vezes se converter, o ato de se converter pode até parecer, em alguns casos, até mais simples, fácil. Mas a gente tem que ter em mente que o mais difícil de tudo é a caminhada. É o depois, é o dia a dia. Ou seja, não é o domingo, é a segunda. A gente tem que ser igreja de Deus, não apenas no domingo, mas na segunda. Nos dias que se vão passando. Porque vão vir situações em que a gente precisa ter o entendimento daquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa receber a orientação do Espírito Santo em cada decisão que a gente tem que tomar. E decisões a gente tem que tomar toda hora. Todo momento a gente tem que tomar uma decisão. E quando a gente tem o Espírito Santo, porque ele é o Espírito de sabedoria, de entendimento, é o Espírito de Deus que nos guia, né? Quando a gente permite, né, que ele haja em nós, que ele entre dentro de nós, quando a gente quer de fato o Espírito de Deus dentro da gente, então a gente vai buscar ele, a gente vai se entregar a ele e vai buscar cada vez mais se encher dele. Então, diariamente, né, a vida de um cristão é estar todos os dias se nutrindo da palavra de Deus, para aprender mais, para crescer mais em espírito e na fé, sobretudo, porque a fé é tipo o nosso azeite de reserva, como naquela parábola das 10 virgens. As 10 virgens prudentes mantiveram o azeite de reserva para esperar o noivo chegar, que a gente não sabe o horário, a hora, o momento que o Senhor vai chegar. Por isso que a gente tem que estar o quê? Em espírito. Precisamos manter o Espírito Santo aqui dentro, para ele nos dar força para aguardar esse momento tão esperado, a volta do nosso Senhor Jesus. Então, o azeite de reserva é a fé. É a gente se manter na fé. E para isso a gente tem que se alimentá-la. É como um membro do nosso corpo que precisa ser exercitado para que ele não se atrofie. Então a fé é da mesma forma. Então eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui no meu local, onde eu faço minhas meditações com o Senhor, né? Busco ouvir a voz dele e tudo mais. Muitas vezes eu durmo aqui. Eu acabo encostando a cabeça na Bíblia, dormindo, à noite principalmente, o sono vem e acabo cochilando aqui também. Mas sempre essa coisa, né, da gente estar perseverando na fé. Então eu queria mostrar para vocês devocionais, né? É muito, assim, interessante a gente ter um ponto de partida, né? Muitos podem dizer, eu não sei, eu pego na Bíblia, não sei o que meditar, tem muita coisa, não entendo muita coisa, né? Eu não sei por onde começar. Dizem que começar pelo Novo Testamento é o mais correto, né? Nos evangelhos e tudo mais. Sinceramente, na minha conversão, no início, eu comecei através dos devocionais, né? Porque o devocional
esses aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo desse que eu tenho, que foi desde o iniciozinho que eu comprei. O Espírito Santo me guiou a comprar esse devocional. Eu não ia comprar ele, foi em dezembro de 2020, se eu não me engano. E eu não ia comprar nada, mas aí eu achei esse devocional na livraria e eu creio que o Espírito Santo disse, compra ele e utiliza ele, né, nas meditações. E foi, assim, muito importante, muito bom, porque todos os dias, como um devocional, ele traz uma mensagem. Ele traz uma mensagem de fé, né? Isso aqui são testemunhos da pessoa que escreveu, né? No caso, essa aqui é Bianca Toledo. Bom dia, Bianca Toledo. E esses do Bom Dia, eu só li esses do Bom Dia, porque tem outros que é Pão Diário, né, e tudo mais. Eu li uma paginazinha, mas eu não gostei muito. Mas aí vai da preferência de cada um, né, como cada um mais se identifica. Mas eu creio, claro, que o Espírito Santo fala, né, através de vários devocionais. Então, mas esse daqui eu posso dizer, posso confirmar, muito bom. A todas as linhas desse de Bom Dia, tem também de Max Lucado, tem de Storm ou Martin, né? Também eu posso deixar o PDF, certo? Aqui no comentário de fixado, o livro PDF para vocês poderem adquirir gratuitamente, tá bom? Só para acrescentar na comunhão, na intimidade com o Senhor. Eu posso deixar também links para vocês comprarem, né, desses devocionais pela internet, ou vocês podem procurar numa livraria aí na cidade de vocês. Outro devocional que esse é o que eu tô... Aí eu passei uns 2 anos meditando nesse, só nesse, sempre voltando, sempre vendo as mesmas passagens, né, a cada ano, porque a gente às vezes esquece, né? Então, todas as vezes é uma coisa, todas as vezes que a gente, por exemplo, medita numa mesma passagem da Bíblia, a gente acha que, eu já sei isso, né? Eu já li, eu já meditei, mas o Espírito Santo, Deus, como ele é uma fonte de águas vivas que jorra, né? Todas as vezes que a gente passa, pode ser o mesmo versículo, o Espírito Santo vai trazer algo novo. Ele vai nos ensinar algo novo que a gente antes não estava enxergando, que das outras vezes a gente não enxergou. Então, sempre vai ter algo. Nunca pense, a leitura vai ser monótona. Eu já vi isso, não adianta mais eu passar por aqui. Não. Deus, ele sempre vai trazer algo novo para nos ensinar. Pode ser o mesmo versículo, pode ser o mesmo capítulo. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já passei por Romanos 8. E todas as vezes Deus me deu palavras novas. Deus me deu direções, inspirações novas. É tanto, que as minhas Bíblias são assim, tudo riscado. E isso mostra, né, quantas vezes eu já passei por aqui. Cada canetinha, né, de uma cor diferente, mostra quantas vezes eu já passei por aqui. Foram muitas vezes. E todas as vezes, você pode ter certeza, todas as vezes, o Espírito Santo me deu algo novo, que antes eu não estava enxergando. Porque tudo tem o seu momento, sua hora, né? E ele vai tendo liberdade para falar com a gente, ele vai tendo recurso para falar com a gente de diversas formas, pela fé, né? Quando a gente dá espaço para isso, quando a gente provoca o momento, quando a gente se dispõe, se disponibiliza para estar ali. Pronto, eu tô aqui, Senhor. Da mesma forma, quando a gente vai para a igreja. A gente não vai para a igreja para cumprir com a obrigação, né? Para bater o ponto. Não. A gente vai para a igreja, assim que a gente se arruma, sai de casa, a gente já tem que ter o pensamento. Não, eu vou para a casa do meu Senhor para Ele falar comigo.
para ele dizer qual é a vontade dele para mim. O que ele quer dizer para mim? Então ele vai usar o pastor, o bispo, para falar para mim aquilo que eu preciso saber. Então é a mesma coisa no devocional, nas meditações diárias. Quando a gente se senta aqui todos os dias pela manhã e à noite, ou à noite, eu vou estar aqui sentando com o Senhor. Ele vai estar comigo aqui. Então, o que ele quer dizer para mim? O que ele quer dizer para mim hoje, nesse dia de hoje? Por isso que eu utilizo muito os devocionais. Todos os dias pela manhã eu busco utilizar. Por quê? Porque através disso daqui, ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir naquele dia. Eu já tive muitas experiências com o Senhor de estar precisando de uma palavra, de estar precisando de uma orientação, de uma direção na noite anterior, e quando foi no dia seguinte, pela manhã, Deus me deu a passagem, exatamente naquele dia, daquilo que eu precisava fazer, daquilo que eu estava passando. Então, o momento que a gente está passando pode ser um devocional que tenha sido escrito há 10 anos. Mas se é de Deus, se contém a palavra de Deus, se é verdadeiro conforme a palavra do Senhor, então Deus vai usar. Deus vai usar essas passagens aqui, essas experiências, esses testemunhos de pessoas que têm vida com Ele para nos direcionar aquilo que a gente tem que fazer. Então, esse aqui eu já não leio mais ele. De vez em quando é que eu passo aqui e vejo a mensagem do dia, mas eu deixei ele só aqui guardadinho. E hoje em dia que eu já fiz alguns vídeos, né, com relação a esse. Esse é do Bispo de Macedo. E ele tem me ajudado muito. Da mesma forma que o outro, né? Mas esse é o que eu tô lendo atualmente. E ele também tem me inspirado, tem me instruído. É tanto que hoje, né? Ontem eu conversei com o Senhor. E a mensagem de hoje, né? Que o título é Firmeza. Essa mensagem bateu direitinho com aquilo que eu tava falando ontem para Deus, ontem à noite. Então, para você ver que o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona. Quando a gente se dispõe de ter um relacionamento de intimidade com Ele, Ele se faz presente. Então, você quer saber se Deus é com você? Quando você é com Ele. Quando você está com Ele, então Ele, com toda certeza, vai ser com você. Porque tudo é pela fé. Eu não vejo a Deus, muitas vezes eu não sinto nada. Ou seja, não é uma questão de sentir a presença de Deus. Mas a gente saber, a gente ter o firme pensamento, como a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu posso não ver a Deus, eu posso não sentir a Deus, mas eu sei aqui, ó, que Ele está aqui comigo, que Ele guia os meus passos durante o dia, seja lá qual for o momento, seja lá qual for a situação, meu Deus está comigo, eu estou com Ele, a minha mente é dele, a minha mente tem os pensamentos do Senhor, Ele está aqui, aleluia, Ele está aqui. E por que eu tenho certeza disso? Porque está escrito. Está escrito, Ele é a palavra da vida. E a fé é isso. A fé é o que me liga ao Senhor. Se a pessoa não tem fé, como é que Deus vai salvá-la? Como é que se a pessoa não tem a fé que Jesus é o Salvador, o único e suficiente Salvador de sua alma, como é que ela vai ser salva? Se ela não tem fé nisso, se ela não crê, Deus, ele existe, ele não vai deixar de existir por conta dessa pessoa. Ele não vai deixar de ser Deus porque fulaninho não crê. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo Deus, porque ele não precisa da gente para viver. Ele é eterno, ele sempre existiu. Mas a gente, por outro lado, a gente necessita dele, porque a gente veio dele, ele nos criou. Mas ele quer nos formar filhos.
Essa é a diferença da criatura para um filho de Deus. Por isso que nem todos são filhos de Deus. Porque Deus, ele criou a todos, toda a humanidade. Mas verdadeiramente filho é aquele que nasce do Espírito Santo. E tem uma passagem dizendo isso, escrito isso. E é o próprio o apóstolo Paulo que fala isso. Que se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não é dele. É algo definido, é algo firme. Como a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então você espera, por exemplo, você senta num local bem reservado da sua casa, né? Um local que você sabe que você vai ali estar em paz, para ouvir a voz de Deus, para você meditar em paz. Então ali você se senta, você faz uma oração com a mão na Bíblia, e você pede ao Espírito Santo: Senhor, abre meu entendimento, abre a minha visão para eu saber qual é a tua vontade para a minha vida. Me ensina, Senhor, aquilo que eu tenho que fazer. Me ensina, Pai. Vem, fica aqui comigo e me traz a paz, me traz a força que a tua palavra, somente a tua palavra pode dar. Me guia, me instrui, me dirige. Então, aquilo dali é uma atitude de fé. Você está esperando o quê com aquela atitude? Que Deus venha, que o Espírito Santo venha, te ensine a palavra, te guie, te dê orientação, te fortaleça, traga paz e tudo mais. Porque você está pedindo isso. Você está ali, sentadinha, pedindo isso. Sentadinho ali, buscando isso, buscando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor. Então você não precisa sentir necessariamente. Claro, pode haver momentos em que a gente sente, sim. Muitas vezes eu já senti algo, né? Algo bom, algo que me trouxe paz e tudo mais. Mas não é sempre que a gente precisa sentir. A gente só precisa saber. Eu só preciso ter em mente, não. Tá escrito que a fé é isso daí. Então eu tô empenhando a minha fé nessa atitude de fé. É uma atitude de fé. A gente todo dia tá aqui, fisicamente sozinho, mas espiritualmente com o Senhor do nosso lado, nos ensinando. O Espírito Santo é o Espírito auxiliador, ele nos auxilia, ele nos ensina, ele é ajudador. Ele nos ajuda a compreender. Quando a gente não sabe como orar, por exemplo, a palavra de Deus diz que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente não sabe fazer alguma coisa, ele nos ensina. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos dirige. Até mesmo para uma roupa que a gente tem que vestir para um culto, por exemplo. Eu faço muito isso. Meu Deus, qual é a roupa que o Senhor quer que eu vá hoje? Principalmente no culto de domingo. Então ele vem e me diz. Ele me orienta. Ou seja, ele não vai me obrigar. Olha, você, né? Mas ele, com a mansidão, ele orienta. Ele dá um conselho. Quantas vezes o Espírito Santo não trouxe, quando eu estava diante de um... Ou eu não estava pensando em nada, mas de repente veio uma palavra assim: por que você não faz assim? Por que você não faz isso? Como sugerindo, né? Então ele sugere, ele dá orientação, ele dá uma direção. Olha, pode ser assim, ó. Olha, dessa forma aqui. Então ele é o nosso ajudador, ele é o nosso professor nessa caminhada da fé. Então eu tenho aqui coisas importantes também, né? Que é bom a gente ter um caderninho. Eu tenho vários caderninhos aqui. Olha só, tenho vários caderninhos. Eu iniciei assim. Eu iniciei tendo esses recursozinhos, ó. Tipo, isso aqui tudo tá escrito.
de experiências com o Senhor, daquilo que Ele já falou. Então, eu pegava o versículo, anotava, né? E tudo aquilo que vinha na minha cabeça eu colocava. Eu iniciei fazendo desenhos, né? Eu não sabia. No início da minha caminhada, esse foi o meu primeiro caderninho. E eu não sabia o que escrever. Eu ganhei esse caderno e eu escrevi, né? Escrevi um salmo que eu gosto muito, que é o Salmos 139. E eu comecei a escrever, mas no início, como eu não sabia o que fazer, eu desenhava. Que eu sempre gostei de desenhar. Então eu comecei a desenhar. Ó. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse caderno? Aí comecei a desenhar, mas o propósito de Deus era outro, né? O propósito do Senhor era outro. Era que eu utilizasse esses cadernos para escrever sobre o Senhor, para trazer mensagens de Deus, para escrever aquilo que Ele queria que eu aprendesse, né? Então é bom a gente ter esses caderninhos aqui, são bullet journal, né, que chama. Eles têm, muitos têm as folhas pontilhadas ou lisas. Eu gosto mais das lisas, né? Porque você tem a liberdade para estar escrevendo. Então é isso, meus irmãos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e eu queria finalizar somente com a palavra que o Senhor deu hoje no devocional, que é com o título Firmeza, né? A mensagem. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então o Senhor conserva em perfeita paz aquele que tem um propósito firme com ele. Aquele que tem um propósito de estar todos os dias buscando ao Senhor, todos os dias se enchendo do Espírito Santo. Então, se a pessoa tem um propósito firme com o Senhor, continue, persevere, continue firme, vá em frente. Por mais que o coração diga o contrário, por mais que as pessoas não creiam em você, por mais que as coisas muitas vezes aconteçam e você não entenda por quê, não olhe para nada disso, não olhemos para nada disso. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, que é Ele que nos guia, é Ele que nos conserva em perfeita paz, é Ele que mantém o nosso propósito firme, porque a gente confia nele. Quando a gente tem a atitude de confiar no Senhor, então Ele vem e se faz presente na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar a alcançar mais pessoas e que você possa crescer poderosamente na sua comunhão com o Senhor, porque essa comunhão com o Senhor traz vida, traz paz, traz alegria, traz tudo o que a nossa alma necessita. Então, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua caminhada com o Senhor, que você possa crescer cada vez mais e Ele possa falar com você o tempo todo. Que o Espírito Santo guie os seus passos nos caminhos do Senhor e você venha dar testemunho dessa experiência gloriosa, que somente com Deus é possível. Deus abençoe a sua vida.